Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que tem um dos gostos mais refinados entre os violinistas. Jair Guarnieri, tudo bem com a vossa pessoa? Prazer, tudo bem. Cara, eu vou começar com a primeira pergunta, que é uma pergunta importante pra gente definir como vai ser o resto da conversa. Ok. Com ou sem açúcar? Sem açúcar. Com certeza. Cara, pra quem não teve o prazer de lhe conhecer ainda, quais hoje são as suas atividades musicais / profissionais? Bom, sou o Jair Guarnieri, sou violinista, toco na Orquestra do Teatro de São Pedro. E 2021 também, agora eu sou fundador da La Musique Cafeteria. Então, maravilhoso. Estou nesses dois ramos. Cara, como é conciliar a carreira de violinista atuante tocando em orquestra e uma cafeteria? Olha, uma boa pergunta, viu? Ainda estou agora, a gente completa 3 anos em outubro. Então agora a gente comecei a identificar um pouquinho, ter um pouco mais de abertura, de espaço para respirar um pouco. Mas no segundo ano, assim, foi aquilo que a gente faz. Eu sempre converso quando alguém me pergunta assim, como é que você virou violinista? Se dedicando. Uhum. Qual o tempo? Todo o tempo possível. Não tem uma regra. Não tem o que você falar... estude isso, 2 minutos, cada um é um. Então, no meu caso, foi ensaiando de manhã, indo para a cafeteria, me virando com barista para poder cobrir. Tem um problema pessoal, né, de pessoas, né, mão de obra humana, que é terrível. Não, é terrível de conseguir. Sim, então, conciliar. Até porque eu quero que a cafeteria tenha a minha cara, tenha o meu atendimento. E colocar uma pessoa... Eu não sou RH, então fazer uma entrevista... Quando eu me peguei tendo que fazer a primeira entrevista para escolher quem eu vou convidar, quem eu vou colocar na equipe, foi estranho, muito estranho. Assim, tipo, eu não sei exatamente o que perguntar, como analisar a pessoa, tipo, o que eu preciso enxergar nela, sabe? Fazer uma leitura mesmo, que é o que o RH vai fazendo, com perguntas e tal. Então... Aí eu tinha que sair do ensaio correr, só que aí tem que estudar para o próximo ensaio, então à noite eu estava estudando. Então, é dedicação. Nada mais do que isso. Lembrando que conversas maravilhosas como essa, e a produção vai ficar orgulhosa de mim, saem toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos da manhã. E a produção falou o seguinte: toda vez que a gente vai num concerto, ou vai ver colegas tocando, ou vai em algum evento que tem gente que é violinista, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, alguém comenta: nossa, tô acompanhando o podcast, não sei o quê. Só que nunca tem comentário. Os comentários são só presenciais. Então, assim, não vou nem pedir pra você comentar, porque eu sei, eu também. E aí a Nana pegou e falou assim pra mim: tá, você assiste aí podcast o dia inteiro. Você comenta em algum? Aí eu peguei e falei pra ela: não. Respondeu, ele mesmo já respondeu. Eu também não comento, gente. Você pode dar um sinal de vida aqui embaixo, se você estiver assistindo. E se você... Jean, como que é o sinal de vida? Eu não... Assim, tô vivo, sei lá, qualquer coisa assim nos comentários. Mas você pode deixar um joinha. Porque o joinha, cara, é 2 segundos. Você assistiu, ele é anônimo, não tem como eu saber que você deu joinha. Então, deixa um joinha aí. E deixa algum comentário, talvez, se você achar interessante. Ou quando você pode continuar comentando diretamente pra gente quando a gente se vê pessoalmente. Mas é legal ter aqui no YouTube também. Inclusive pode, a gente foi super feliz quando as pessoas param a gente no final dos concertos pra falar que, nossa, viu o podcast fulano, é bem legal. Muito bem. Inclusive, tô sabendo que tem episódio. Como é que eu faço pra saber dos episódios novos? Como é que é? Pra saber dos episódios novos, você se inscreve no canal. Como que eu me inscrevo no canal? Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Eu abri pelo celular, não apareceu. Aparece, o inscrever-se aparece. Inscrever-se, mas pra ser membro. Pra ser membro. Mas por que alguém seria membro? Porque eu quero ficar sabendo o que vai acontecer. Eu quero já estar todos os podcasts de setembro, eu já quero assistir. Inclusive, todos os episódios de setembro já estão pra quem é membro disponíveis. Eu tô falando setembro, mas a galera tá vendo esse episódio provavelmente em novembro. Sim. Então, assim, olha só o quanto de episódio que você já podia ter assistido antes. Então,
Se você quer ter acesso antecipado aos episódios, considere ser membro. Tem um botão escrito Seja Membro, você tem acesso antecipado aos episódios. É muito caro pra ser membro? É mais barato que um café. Nossa. Mais Sério? barato que um Paga café. isso toda semana? Todo episódio? É por mês. Ok, obrigada. E aí você pode, inclusive, assistir enquanto toma um café. Então talvez esse podcast de hoje pode sair depois do concerto de 3 anos da cafeteria. Quando vai ser o concerto de 3 anos da cafeteria? Em outubro, que a gente vai combinar a partir de agora. Tá, a gente talvez possa colocar esse Vai episódio colocar antes. esse episódio antes, então, pra ele sair antes. entendi. Pra galera poder ir lá nesse concerto. Quando que é o aniversário da cafeteria? É 7 de outubro. 7 de outubro. Sabe que o aniversário do MJO, que é o nosso programa de ensino de violino, é dia 2 de outubro. É. Eu escolhi porque é aniversário da minha mãe, aí eu quis fazer Eu não escolheria no aniversário da minha mãe. Mas esse é um outro assunto. Ok, deixa pra lá. Que é em outubro também, inclusive. É. Pois é, nossa. Enfim. Mães e mães. Cara, por que o nome da cafeteria é La Musique? Olha, quando eu tive que escolher, assim, tive por um período, né, 8 meses uma confeitaria, então eu não comecei do nada com a cafeteria. Na verdade, eu só entrei como parceiro, como sociedade de uma amiga que é confeiteira, super boa. Uhum. E aí tinha o nome dela, já a gente seguiu esse nome. Só Que era um outro nome. Era outro nome. Uhum. Quando a gente decidiu romper essa parceria, eu tinha a opção de vender tudo para ela e ela continuava no espaço como confeitaria, ou ela tirava o nome, o que tinha dela, e eu continuava, porque eu tinha escolhido o ponto, feito a reforma e tal. E aí eu tinha que escolher. Então foi em uma semana, eu falei assim, tem que ser alguma coisa com música. Uhum. Tem que ter essa relação. Aí eu adoro francês, é uma das línguas preferidas. Na verdade é a minha língua preferida, tirando depois do português. Ah, claro, mas é claro. E aí eu queria fazer essa ligação, tinha que ter música, porque eu sou violinista. Então aí tem as concordâncias, né? Francês complicado. Aí conversei com a minha professora de francês e aí chegou na La Musique Cafeteria. E já tinha, a princípio, isso era apenas um nome ou já tinha algum conceito que você queria implementar no espaço? A única coisa que eu tinha, o nome teria que ter a cara da cafeteria. Uhum. Então, como eu ia entrar sozinho, depois fiquei sozinho e nunca tive experiência com comércio, com nada disso, eu queria me cercar das coisas que eu entendo, ou que eu supostamente entendo. Uhum. Assim. E então é um mundo que eu fico confortável. Música é um mundo que eu fiz faculdade, me formei, então eu consigo falar sobre música, né? E aí isso me deixou um pouquinho mais tranquilo. Então fazer a temática da cafeteria musical, ter música clássica, coloquei meu primeiro violino lá de decoração. Que legal. Para poder ter essa segurança, como se alguém estivesse lá cuidando e me protegendo para poder... É bem doido isso. Mas essa foi a sensação. É por isso que eu queria música, que aí é um lugar que eu consigo ficar mais confortável. Então, basicamente, lá toca música clássica o tempo todo. Música clássica. O Que tempo todo. maravilhoso. Se não for o tempo todo, é 99,9% do tempo. Pelo menos quando você tá lá, a galera troca rapidinho pra música Exatamente. clássica. Eu tenho uma playlist da Música Cafeteria no Spotify e aí fica rolando ela sempre. Maravilhoso. Você falou que fez faculdade de música. Como foi para os seus pais? Não, antes eu tenho que tirar um elefante da sala. Jair Guarnieri tem alguma relação com Camargo Guarnieri? Queria ter, mas não, nenhuma. Quer dizer, não sei, nunca fui pesquisar, mas provavelmente não. Caramba, eu perguntei isso pra Nana antes. A logo da La Musique é uma voluta. E aí eu fiquei, por que não Café Guarnieri? Tem café Guarnieri? Não, mas ia ser o primeiro. Então, eu cheguei a Café pensar. Guarnieri. Eu cheguei a pensar nisso.
Mas aí Guarnieri não remete à música, né? Sim. E, Só pra quem é só muito pra nerd. quem é Já música. tá na bolha, E a né? voluta, nem todo mundo identifica como voluta, né? A voluta, que é a que eu uso, também é do meu violino. Eu não queria pegar uma na Genérica. internet e tal. Então, o meu amigo tive que tirar foto, ele fez todo um processo lá que eu não entendo nada. Porque eu queria que fosse o meu violino. Então, Primeira tudo coisa que eu pensei tem... no Guarneri era as Fs. Que eu falei, então. as Fs do Guarneri. Então, mas São teria que ser diferentes. muito Mas nerd. aí, ó, o café pode ser com as Fs. Do Guarneri, que é diferente. Teve Do- isso, teve esse Aí, pra pensamento. quem tá fora da bolha, nossa, que canal tá falando da F? Mostra o que é a F pro pessoal aí. É. Existem modelos A de F violino. é isso daqui, ó. Essa F é mais estrade, né? Mas assim, tem uma F... Eu não sei, gente, eu também tô falando aqui... Essa é a do Igor é mais estranha. Mas enfim, essa aqui é uma F, e aí dá pra fazer o café com esse F, só que o F do violino modelo Guarneri. Guarnerius, né? Guarnieri. Que é diferente, né? Que é diferente, mais gordinha, Aí tem outra de mais achatadinha. Aí. Essa F aqui, ó. Na verdade, ela é mais triangular, né? Acontece nas melhores famílias. Eu tinha que perguntar porque eu tava até Entendi. pensando assim, eu não... O Camargo Guarnieri era violinista, Uhum. tinha... tem um concerto pra violino e um monte de peça pra violino. Então, pô, será que o Jair Guarnieri é neto do... Ah, mas fica aí, se alguém soubesse, se eu for, pode me Se a hora avisar. terminar, que nós vamos fazer uma pesquisa genealógica. Exatamente. E de onde vem o seu Guarnieri? Da minha família, meu avô é Antônio Guarnieri. Então, Nossa, que nome bonito, Antônio É. Guarnieri. Caramba. então, a família da minha mãe toda, meu avô A galera veio da Itália. Então, a minha família é muito Que geração que bagunçada. veio? Foi seus avós, seus Meu bisavós? Seu avô? Meu avô veio criancinha, e aí... Então, seus bisavós vieram, na verdade, e trouxeram seu Exatamente. avô. Exatamente. Caramba, cara. E quando... Já tinha alguma cultura musical em casa antes? Não, nenhuma. Na verdade, tipo, a parte da música pra mim veio como, sei lá, não sei porcentagem, mas por causa da religião. Aham. Né? Eu sou budista, que aí não tem nada a ver com... Mas budismo e violino... então, mas dentro da minha organização, da BSGI, que tem uma orquestra, é normal, né, cultural, que entre nos grupos pequenos, assim, tem orquestra, tem banda feminina, masculina, e aí meus pais são já budistas desde 1966, e aí eles, quando eu estava pequeno, me colocaram para tocar trompete, na verdade. Eu fui com 8 anos para fazer lá, conhecer os instrumentos. Meu pai já tinha tocado trompete. Isso, na própria igreja eles davam aula para as crianças. Na verdade era para você escolher entrar no grupo e lá você é indicado a fazer aula particular. Ah, ok. Lá é só para você fazer o grupo, ter o treinamento, ter os estudos e tal. Nisso eu fui para... Aí acho que estava faltando violino, violinista mesmo. E aí o rapaz lá responsável falou assim, olha... na verdade ele é pequeno, magrinho, agora eu tô meio gordinho, né? Mas antes era mais magrinho. Ele falou, acho que violino é legal, assim, é um instrumento para você no comecinho, depois você pode trocar pro trompete. Eu lembro disso, isso é muito doido. E aí, quando eu vi, ele tocou violino, assim, eu me apaixonei. Isso foi amor à primeira vista. E desde então eu sou apaixonado por violino. E você lembra a idade que você tinha? 8 anos. 8 anos. 8 anos. E foi os seus pais que falaram, vai aprender um instrumento para tocar na igreja. Para entrar, participar, meus primos mais velhos já estavam nesse grupo. E aí eu ia acompanhar eles. Então... Aí beleza, decidiram que você tocaria violino. Onde você foi arrumar um professor de violino? Então, aí lá tem essa indicação. Então, eu tive aula com o pessoal mais avançado lá, que é tipo orientação, né? Não é nem aula. E sempre indicam, vai fazer aula particular, você tem que se aperfeiçoar e tal. E nisso eu conheci a escola Fukuda, né? Então, depois de um tempão, eu fui ter aula com o Marcos Fukuda. Legal. Que é um grande formador de músicos, né? De violinistas, violistas. Então, aí foi a partir daí. Beleza, você começou aí e foi fazer faculdade de música depois. Como foi para os seus pais
você decidir que queria trabalhar com música? É engraçado. Assim, a parte que eu devo muito aos meus pais, minha mãe por ter me cuidado assim, para eu poder estudar e tal. Meu pai sempre me cobrou muito que eu trabalhasse. Enquanto jovem, tinha que trabalhar. Só que ele também foi o responsável por eu ser violinista. Foi bem doido. Assim. Ele me cobrava muito para vai trabalhar, você não pode ficar só tocando, você tem que trabalhar. Então, teve um dia que eu me injuriei e fui no mercado arrumar emprego. Assim. Eu falei, para encaixotar, acotar, eu queria ganhar algum dinheiro. Assim. E aí consegui. Aí cheguei em casa, meu pai, eu falei, eu consegui vou poder trabalhar lá. Ele, mas você está passando fome? Você está precisando de alguma coisa? Não, então estuda primeiro. Aí, então, depois que você... Então, isso é bom, porque foi parte... Isso me protegeu para poder realmente me dedicar, porque eu não consigo imaginar, até tenho uma ideia mais ou menos, mas o quanto é difícil você estudar e manter o violino, e estudar violino, porque eu sei o quanto é difícil estudar esse negocinho. Então, e aí trabalhar com outra coisa e continuar estudando e estar no continuar nível, estudando assim, com a pretensão profissional ainda. Exatamente. Porque assim, para quem tem uma pretensão de hobby, 30, 45 minutos por dia é suficiente. Mais do que o suficiente. Sim. Para quem quer se profissionalizar no sentido de tocar em orquestras profissionais, esse tempo não vai ser suficiente para todo mundo. Para algumas pessoas, talvez. Mas para a maioria das pessoas, vai precisar ali das suas 2h30, 4 horas por dia durante um período... cada um vai ter o seu tempo, né? Exatamente. É muito difícil definir, mas o tempo que você vai se dedicar, o tempo é aquele mesmo proporcional ao quanto você quer, né? Então, e o que você quer. Exatamente. E aí você decidiu que ia se dedicar ao violino. E com que idade você tinha quando foi trabalhar lá no mercado? Então, eu era novo, era tipo uns 13 anos, mais ou menos. Ok. Assim. Então, eu não tinha... Nem era. Ainda bem que não. Você passou no processo seletivo lá do mercado e seu pai já falou, não vai não. O processo seletivo foi falar assim, posso vir aí? Acho que eles iam me dar uns reaisinhos, assim, coisinha, pô. Mas aí, quando eu me formei no colégio e tal, e fui que aí eu estava nesse período para faculdade, minha irmã mais velha já tinha se formado em Direito. Então, teve um viés, assim, para eu fazer a administração, que é quem não sabe o que quer muito fazer. bem o que é geralmente, né? Nada contra. Mas aí Direito, alguma coisa assim, só que aí eu já estava no mundo estudando. Aí você fez tudo errado, você foi fazer música. Aí eu falei assim, olha, eu não quero fazer outra faculdade. A minha profissão é violinista. Então, e você já estava trabalhando então com violino? Já tinha entrado na estadualzinha. Legal. Aí nisso eu falei, não, eu não vou, eu quero fazer faculdade. Se eu for fazer faculdade, eu vou fazer faculdade de música. Porque aí tem sentido, né? Até porque hoje, acho que talvez no Brasil, não sei, a formação, a grade curricular de faculdade, assim, ela não te favorece a ser um performance, né? Então, você tem muitas outras matérias que, no fundo, só quando você descobre que faz sentido. Antes de fazer, você fala, não, é uma perda de tempo. Depois que você faz, você fala, puxa, abriu muitas janelas aqui para eu poder Nem pensar. todas as matérias, mas... mas uma ou outra janela vai ter, sim. Calma que a equipe tá quebrando. Então, aí nisso eu já tinha falado, não, pai, eu vou fazer música. E aí eu tava na UCAM na época, assim, e aí eu tinha prestado... UCAM, que é a Orquestra de Câmara da USP. Aí eu tava lá, e aí lá eu descobri que a faculdade de Cantareira ia ter curso abrir, de música. ia ter curso de música. Então o reitor lá, o falecido já, o grande sonho dele era ter um melhor curso de música do Brasil, assim. E por um tempo foi. E foi, assim, de estrutura, a sala de percussão que ele construiu, assim, com os instrumentos, algo imaginável para uma faculdade particular.
E aí eu tinha prestado o USP também nesse mesmo ano. Eu lembro exatamente onde foi, no corredor assim da ECA, que me falaram dessa faculdade. Eu morava na Zona Leste, então a faculdade fica no Belém, ia ser bem mais fácil ir para o Belém do que para a USP. E aí eu prestei também, eu queria fazer aula com a Elisa, né, com a minha professora. E aí eu falei, e ela ia dar aula lá, então eu falei, oportunidade, né? Eu não tinha aula com ela ainda. Então... Mas já estava mais ou menos na mesma escola. Exatamente. Mesma escola filosófica de violino, vamos pensar. Assim. Eu estava tentando, assim. Eu fui fazer festival, tipo, para ter aula com ela foi uma via sacra. Assim. Então eu fui pro festival de Juiz de Fora, que era no começo do ano. A Elisa já deu aula em Juiz? Não naquele do meio do ano, do começo do ano, de isso janeiro. Eu não conheço. Era não conhecia. O Festival das... não lembro. O das montanhas é o de Poços de Caldas. Aí é o Scala Montanha, alguma coisa assim. Isso eu não conheci. Acho que não tem mais. Okay. O Marcelo Gershel deu aula, a Elisa, assim. Um pessoal bem legal. E aí eu fui, assim, eu sempre ia para esse festival e fazia aula com ela, assim. Aí eu sempre tentava todo ano, até que ela entrou na faculdade, e aí eu prestei, também não passei na classe dela, mas aí na mesma semana, assim, abriu uma vaga e ela me convidou para participar da classe dela. Então, deu certo. Que legal. E aí você tocava na OCAN e fazia cantareira? Sim. Na UCAN, na cantareira, fazia a faculdade, também, nossa, aí já vai para bastante trabalho, porque e essa veia empreendedora, vamos chamar assim, nasceu quando? Porque normalmente, eu falo assim, o normal, quando a pessoa vai estudar violino no caminho tradicional do violino, porque tem a galera que... Caminho tradicional no sentido do que é visto como tradicional, né? Porque, normalmente... Você faz aula particular por um tempo, ou começa no projeto social, depois vai para um conservatório, caso o seu projeto social não seja um conservatório, né? Você vai para o conservatório. Dependendo do conservatório, dali você já consegue vaga, dependendo do conservatório e da pessoa, dali já consegue vaga em alguma orquestra e está trabalhando, e é isso aí. Algumas pessoas fazem outros caminhos, faz o conservatório, depois uma faculdade, e aí entra numa orquestra, por exemplo. Outras pessoas vão para fora, fazem mestrado, doutorado, volta e vai tocar numa orquestra no final das contas também. Ou vai ser professor de universidade muito dificilmente, porque tem muito menos vagas ainda do que orquestra. Sim. Então não é um caminho linear que te leva ao empreendedorismo. Normalmente o que te leva ao empreendedorismo é você não passar nas orquestras. Ter um plano B, né? Exatamente. Mas olha, hoje eu venho analisando um pouquinho assim, porque eu sempre tive lá no fundo uma vontade de ter um restaurante. Não sei porquê, restaurante japonês ainda. Imagina gerenciar... Tem a ver budismo japonês, de alguma forma, sei lá. Mas imagina gerenciar ingredientes cru, estoque, nossa, deve ser terrível. Só que eu sempre quis ter uma segunda fonte de renda. Nunca foi um plano B. Assim, meu plano B é fazer o A dar certo. Essa é a ideia. Então, ser violinista é meu plano A. Assim, eu coloquei isso como, sabe, um horizonte para mim. O que eu sou? Eu sou violinista. E aí o que pode agregar? Tudo na vida agrega para a música. Você conversar com outra pessoa, você conhecer um outro país, uma comida diferente, vai te dar banco de dados para você melhorar uma interpretação, para você identificar um problema, talvez de um outro aluno, de alguma coisa assim. Então, quanto mais diversidade, melhor, né? Então, aí esse empreendedorismo veio em 2017, aí sim foi por uma questão traumática, assim. A orquestra que eu toco hoje, que eu permaneci, teve um corte. Eu lembro. Cultural, assim. E nesse corte foi bem traumático, assim, para trabalhar com psicólogo, assim. De metade da orquestra ser desvinculado. De um dia para o outro, praticamente? Exatamente. Literalmente. E aí, amigos que eu criei, que eu tive, já estava há 7 anos juntos, assim, tocando todo dia, assim, grandes amigos que agora eu quero levar para a vida.
você foi desligado, o outro desligado, e você se vê numa posição assim, tá, eu consigo viver de cachê, consigo viver fazendo casamentos, eventos, tudo mais. Mas o que eu gosto é fazer tocar em orquestra, fazer música com orquestra, né? Aí nisso eu falei, puxa, se eu não... E não foi um teste, eu não sei como foi até hoje, mas foi selecionado, e aí o pessoal que ia ficar, e eu fiquei. E nisso me deu um gatilho assim de falar, puxa, eu preciso ter uma outra coisa para eu poder ficar aqui tranquilo. E o gatilho foi talvez se dar conta de que não existe segurança. Exatamente. nenhuma, pra nada. Assim. Porque assim, as pessoas às vezes têm essa ilusão que um trabalho fixo, registrado, concursado, etc., é uma segurança. É uma segurança só até não ser mais. Exatamente. Até alguém decidir que não. Exatamente. Por exemplo, esse E às vezes não é nem alguém, às vezes pandemia. É. Como que, se você trabalha para alguém, dependendo do negócio e da gestão desse negócio, como que essa pessoa vai sustentar, ter gente trabalhando? Exatamente. A cafeteria abriu no meio da pandemia. Assim, conseguiu empregar dentro da pandemia. Só que a gente foi pego de surpresa, porque na nossa ideia estava acabando a pandemia, em 2021. Em janeiro estava acabando a primeira onda. A gente não sabia que ia ter outras ondinhas. E aí a segunda onda veio mais forte do que a primeira. E aí com mais restrição, com muito mais, sabe, mais severa. Só que nisso, de qualquer forma, a gente entrou nesse processo de pandemia. Então, estava lá dentro do planejado. O problema, eu conheci pessoas que tinham aberto negócio há 2, 3 meses antes de declarar a pandemia mesmo. Imagina, você faz um projeto que vai ter um retorno, sei lá, há 2 anos, você colocou todo o seu investimento e esses 2 anos não vai virar. Exatamente. E aí você vai negociar com o proprietário do imóvel, não dá para... O cara não vai conseguir também, porque aquele imóvel também é a fonte de renda dele. Então, sabe, é uma cadeia que sempre vai ter alguém que vai sofrer mais, né? Então, nisso eu falei, aí começou a minha ideia de, puxa, eu preciso fazer alguma coisa fora da música, assim, eu preciso até para... É engraçado, porque quanto mais eu me dedico para a cafeteria, quanto mais eu faço coisas, eu faço curso de barista, disso, aquilo outro, conheço, assisto um monte de vídeo, mais eu sou violinista. Mas eu descubro que a minha profissão que eu escolhi lá com 8 anos é a minha profissão. É muito doido, olha, é de arrepiar, porque eu sou chorão, então. Tá tudo bem. Mas a música para mim tem gente que fala assim, você foi escolhida, né? Eu não escolhi, fui escolhido pela música, mas ela é natural, normal. Então e aí por isso que eu coloquei o violino lá, o meu primeiro violino, para eu poder, na época que eu tive que me virar nos 30, ir pro ensaio, sair correndo para atender, para fazer compra e tudo mais, falar que aquilo continua sendo a minha profissão e aquilo que eu escolhi para a vida. Eu amo fazer café, agora eu identifiquei, conheci uma área fantástica. Assim, é muito bom, é muito legal. É difícil porque agora não tem como voltar para o café tradicional. Mas é legal porque agora eu tenho 2, sabe? Em nenhum momento uma diminuiu para ter a outra. A gente é muito mais do que a nossa profissão, né? Você falou que trabalhando em outra área, de certa forma, começou a gostar ou se identificar ainda mais como violinista. Sim. E gostar mais ainda de ser violinista. Eu normalmente atribuo isso, e isso para mim é um fenômeno que eu vejo acontecendo com várias pessoas quando vão para o mundo real ver o que é trabalho. Sim. Porque assim, com todo respeito do mundo, eu sei o quanto a gente estuda, o quanto a gente pratica o instrumento. Mas se a gente olha aos olhos do cidadão comum, não é trabalho. Agora, você tem que fazer compra todo dia, você tem que fazer caixa, você não sei o que, lidar com pessoas ali. Isso é trabalho, amigo. É que tem
você ser violinista, tem a parte que todo mundo identifica como um hobby, né? Como é uma coisa gostosa de fazer. Mas ninguém sabe o quanto que você fica no quartinho estudando corda dupla, afinação, repetindo e repetindo e repetindo. Mas aí que tá, a parada do que faz eu pensar que isso... Mesmo eu não vai, tipo, não é trabalho. Porque é meio que uma coisa... Essas horas que a gente passa dando cordas duplas e melhorando, meio que não é para as outras pessoas. Não deixa de ser a lógica de hobby. Apesar de a gente ganhar dinheiro com isso. Porque eu tô fazendo porque... Tipo, se você sabe que você tocou desafinado uma passagem de cordas duplas num recital, por exemplo. Você... E alguém pega e fala, nossa, Jair, que lindo o concerto. Você não tá nem aí porque essa pessoa tá falando. Porque não é pra ela. Agora, trabalhos normais... quando alguém fala que o seu café tá bom, geralmente... Você vai, legal, você tá servindo alguma coisa, é um alimento, é mais fácil de explicar para as pessoas. Sim. Ela tá de fato consumindo aquilo. Ai, Jean, mas música nós também estamos consumindo, nos consumimos com a alma, faz bem. É muito mais difícil explicar isso para as pessoas, eu acho. Mas talvez não... não sei se eu concordo que seja mais fácil. O café é mais fácil e tal, mas você também tem você sente a satisfação da pessoa ter gostado. Como um chefe fez a comida e quer o retorno, quer o feedback do que você sentiu. E aí ele vai falar, sabe, massageou meu ego. Mas se você sabe que tocou mal e alguém fala bem, você massageia seu ego? Aí sem chance. E no fundo, mesmo tocando bem, você sabe que você pode fazer melhor. Então, esse é o ciclo sem fim de... Nossa, você nunca vai estar satisfeito. E aí, isso é uma coisa que eu trabalho. Exemplo, eu tive uma cirurgia, né? Agora que eu tô voltando a tocar direito... e aí eu me percebi, eu me identifiquei como eu não tenho um vídeo gravando assim sozinho para postar para mim, sabe, para eu poder falar, puxa, para os meus netinhos, sei lá para quem exatamente. E aí eu falei, puxa, olha o quanto que eu perdi da minha vida, assim. E não é perder, né? Cada um tem o seu. Mas com esses julgamentos, com o meu pré-julgamento de não tá bom, então não vou gravar, não tá bom, mas eu tenho o meu pré-julgamento de assistir, de falar, não, isso aqui, não, olha, tá ruim, tá, isso aqui tá... Mas eu não tenho nada, então meu próximo objetivo agora é gravar, fazer um recital das coisas que eu gosto, para poder, sabe... realizar, escrever um livro, sabe? Escrever um livro, eu quero um recital. Um recital. Assim, mas, cara, você me pegou agora de jeito, porque assim, eu tenho distonia focal, então eu não consigo mais tocar do lado tradicional, né? E eu tenho pouquíssimas coisas minhas tocando enquanto eu ainda tocava decentemente. Até degradar o movimento e tudo mais. Tem algumas poucas coisas no YouTube que estão ok, mas já é depois da distonia. Só que ela ainda não afetava num nível que eu não... Agora eu não consigo tocar só, mais nada. Eu ainda conseguia tocar alguma coisa. E eu tocava, enquanto adolescente, eu tocava razoavelmente bem. Então eu fiz quase todos os concertos românticos, os 3 do Mozart, Isaí, Bach, tudo. Desse período específico, eu não tenho absolutamente nada gravado pela mesma coisa. A gente perde muito tempo, né? Exatamente. Sim, talvez seja cultural, talvez seja, sabe, uma formação que precisa vir da escola, sei lá, é muito trabalho da família, de você ter o suporte de poder se apresentar e não ficar ligando tanto assim para entender que faz parte do processo. Exatamente. Não tá bom. Sim, não tá, mas é isso que eu pude dar naquele momento. Exatamente. Teve um momento que eu parei adolescente assim, eu parei de escolher solistas. Porque eu me pegava assim, eu falo quem é o melhor. Exatamente, quem é o melhor. Esse aqui ou esse. Eu acompanho vários brasileiros assim, que aí vem nas caixinhas assim, você prefere esse ou você prefere esse? A gente tem os dois. Exatamente. Um faz isso, outro faz aquilo. Mas é cultural, assim, é um negócio, está enraizado lá de uma forma que parece que não sai. Eu não preciso escolher, eu posso pegar o melhor de todos
ir até o pior de todos. E também. gostar dele. E falar, ou usar como exemplo para não fazer. Olha, que é positivo. Então, a gente não, tudo que a gente tiver, a gente pode usar. Tudo na vida a gente vai poder usar. Aí você tem que escolher para que lado que você quer usar. Então, essa é a ideia. Assim. Tá vendo, Isaac Top Model? Entender que as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes tocando, ela vai ser boa naquilo que ela está se propondo a fazer. Ela não está ali, às vezes, competindo de que porque eu toco melhor no casamento, ou porque eu toco melhor em jazz, ou porque eu toco melhor em shows. Não, ele é bom naquilo, ele só é diferente do outro. A gente tem esse hábito. Eu recebi uma mensagem recente de comparações de violinistas, e a pessoa nem toca violino, comparando 2 violinistas. Porque esse é muito melhor do que esse, porque esse é muito melhor do que aquele. São só 2 pessoas diferentes. Os 2 são bons no que eles se propõem a fazer. São pessoas diferentes. E entrar nesse mérito, né, de esse é melhor que aquele. Melhor no quê? Eu acho que uma das coisas que a gente vem trazendo no podcast, vem batendo nessa tecla, é de que, primeiro, não existe só orquestra. O músico ele não é só o melhor violinista porque ele solou Brahms durante 20 dias seguidos. Ele pode ser o melhor no que ele está fazendo dentro do evento, tocando. Porque, por exemplo, no meu... Sabe, é aquilo que ele está se propondo a fazer, ele está fazendo bem. Acabou. Porque eu posso estar olhando... Né? Eu posso estar olhando, por exemplo, para afinação e ritmo. E aí, beleza, nós temos critérios objetivos para identificar o melhor. Porém, de repente, o que você olha é a entrega emocional do cara. E isso para você vai definir... E é a sua percepção da entrega emocional, que já é super subjetivo. Aí não dá para falar quem é o melhor, quem não é. Outra pessoa vai analisar só... Cara, eu gosto da presença do palco da pessoa. E vai definir o melhor por isso. Ou quem tem mais seguidores nas redes sociais. Eu acho que querer colocar todo mundo... Minha percepção, né? E eu aprendi isso no podcast, recebendo músicos toda semana, todo dia quase, né? A gente querer colocar rolar esse julgamento de quem é o melhor, não tem. Não tem. Mas ele é o melhor porque ele toca na principal orquestra. Tá bom, pra você, tá tudo bem, eu respeito a sua opinião. Dentro dos seus critérios, dentro do seu gosto. Certo. A gente eu acho que engraçado, né? A gente quando é mais jovem, a gente pensa muito nisso, né? Todo mundo tem que concordar o tempo todo porque a minha palavra é a verdade. Ele é o melhor. Não, ele pode ser o melhor na sua concepção, ele só não é na minha. E aí tá tudo bem. Eu trago uma provocação complementar à sua, querida produção. Por que necessariamente você quer ouvir só o melhor? Que coisa chata. Quando você para pra assistir a série, assim, eu vou assistir essa série porque essa é a melhor série. Não, é a série que te entretém. É o filme que te entretém. Você vai assistir o concerto porque são os melhores. Não, é porque tá tocando uma música legal. Mais uma coisa dentro disso. Quando a gente vai pesquisar concerto, e eu já me peguei fazendo muito isso. Hoje em dia eu não faço mais tanto, porque eu acho que eu consigo me policiar um pouco mais. Mas antes, quando eu ouvia uma gravação, quando eu ia pesquisar, eu já pensava assim, se não tem com fulano, fulano e fulano, não vou escutar. Você não quer, você tem que ser... Se o Heifetz não gravou, não vou ouvir. Vai ouvir. Vai conhecer o trabalho do coleguinha. Por exemplo, a gente está numa época que a gente está conseguindo organizar nossa agenda para prestigiar os colegas e ir a concertos. Vai assistir, vai conhecer músico o não trabalho. vai, né? Músico não frequenta. É o que eu tenho falado para ele. Eu comentei com ela isso ontem. Porque eu nunca assisti tanto concerto na minha vida quanto recentemente. Porque enquanto eu era músico, enquanto eu tava tocando em orquestra... Era músico, não, ainda sou músico. Mas enquanto eu tocava em orquestra e tudo mais... Eu jamais, em concerto. Tem a desculpa de bater o horário, mas tem como. Né? Tem como, Tem muito concerto fora. A gente está num lugar que é privilegiado, óbvio. São Paulo tem concertos de segunda a segunda, em qualquer horário que você for precisar, vai ter algum lugar acontecendo alguma coisa. Mas eu acredito muito, eu sempre gostei de assistir concertos. Por exemplo, o Teatro São Pedro era um lugar onde eu ia muito assistir ópera. Sempre que tinha, sempre estava ali, sempre estava na sala. E aí as coisas da minha vida foram acontecendo, acabei mudando, enfim, diminuiu um pouco. Mas por que você não vai assistir o colega? Você está domingo na sua casa, você prefere, você vai ter o seu tempo de descansar. Mas você não Você consegue pode descansar, inclusive. Você não consegue tirar faz 50 minutos. Aí você pega e faz igual eu. Você se veste bem, põe a sua roupa de sair, vai no concerto e descansa no concerto. Relaxa. Dependendo do repertório. Ela quer tocar, e eu vou colocar assim, pra quem tá ouvindo. Você quer ir pro concerto tocar e você quer que seus amigos te prestigiem. Mas quantos amigos você vai prestigiar? Pronto. Meu Deus.
Ela tá cheia de farpas hoje. Mas Não, a... Não, mas é verdade. Pontos para as pessoas pensarem. Agora, falando assim, até como empreendedor com a cafeteria, e aí vira e mexe aparece no Instagram, assim, para apoiar o seu amigo não custa nada. Só você seguir, compartilhar E comprar café. E comprar café. Mas é engraçado, porque muitos amigos que têm condição querem café de graça. Sabe? E aí, ou a mesma coisa, vai te convidar. Foi mal, cara. Ou vai te convidar para fazer o casamento lá e vai pedir um desconto, sabe? Deveriam ser os primeiros. Esses dias a Nana recebeu um convite de um maestro pra tocar no casamento de não sei quem, amigo, músico, era dele mesmo, sei lá. Só que não tem dinheiro pra pagar os músicos. Então. Tipo assim, foi mal. Se você tá vendo esse episódio, não faça isso. Eu acho que falta... E nem era tão amigo assim, mas tudo bem. Falta um incentivo básico, que eu sempre vou falar isso, quando eu tiver a oportunidade, que eu falo muito isso pro Jean, né, da empatia. Mas a empatia é você se colocar no lugar do outro. Tá, mas é você colocar no lugar do outro sob a perspectiva do outro, não da sua. Porque você vai se colocar no lugar do outro sob a sua perspectiva, a sua vivência. Não, cara. Tá, meu amigo tá abrindo um negócio. Se você é amigo, se é a primeira pessoa... Eu tenho uma amiga que ela não é musicista, ela não é violinista, não é nada. Ela trabalha com um negócio de passagem aérea. Toda vez que eu coloco qualquer coisa nova no meu feed, ou tocando, quando eu estava na Alemanha, todos os dias das minhas publicações, ela repostava nos stories dela. Nossa, que orgulho da minha amiga! Cara, é isso. É você curtir, a pessoa publicou uma foto. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe por que isso não vai acontecer? Porque ela é tóxica. Porque os nossos amigos são violinistas. E rola esse negócio de que tá competindo o tempo todo, amigo. Nem todo mundo tá querendo competir com você, não. É cada um fazendo o seu. Ninguém tá nem aí. Mas é isso, pra mim, acho que é estrutura emocional, assim. Eu vou bater na tecla que tem que vir da escola, sabe? É uma educação que a nossa política pública não tem, que afeta os músicos no final da linha, assim. Então, a nossa educação é tão mal feita que a gente não tem educação financeira, a gente não tem educação, suporte emocional na família. Eu venho de uma família pobre e que, por sorte, me deu uma estrutura e apoio para poder fazer, sabe? Mas eu tenho vários, sabe, vizinhos, o pessoal que... todo mundo para outro lado do caminho, assim. Então, eu dei sorte nesse processo. Então, não é meritocracia, essas coisas não funcionam muito bem dessa forma. Eu sempre falo que a meritocracia funciona até a página 2. Todo mundo correr do mesmo lugar, né? Do mesmo até lado. A página 2 funciona. Teve alguém que veio no podcast recentemente, estava falando sobre isso. Tipo, quando você é adolescente, tá aprendendo a tocar, tá melhorando e tudo mais... Você está numa condição social, você começa a passar em umas orquestras jovens, você faz isso, faz aquilo. Então, o seu mérito de estar praticando te leva até algum lugar. Quando você vira adulto e começa a ver como de fato funciona o mercado de trabalho, já não te leva mais quase lugar nenhum. Porque aí você vê a importância de networking, de você estar no lugar certo na hora certa, de você ter começado coisas muito antes que você não tinha começado. Ou seja, funciona até... Você virou a página, aí não funciona mais. Você chega no ponto que hoje eu venho percebendo que, no fundo, todo músico precisa ser empreendedor. Ou todo músico é empreendedor. De alguma Só forma. não percebe isso. E aí, quando percebe, é porque percebeu que está faltando alguma coisa. Ixi, eu não fiz aquele network, sabe? Eu não falei com aquela pessoa. Queria ter falado com aquela pessoa e não falei, e agora é essa pessoa que decide tal coisa, não sei onde. Exatamente. A gente está cansado, não no São Pedro, né? Especificamente, mas vira e mexe. Quem que a gente gosta de falar mais mal? Maestro. De maestro. É normal, é 99,100%. E aí a gente vai falar mal, só que... E aí você julga que, não, mas ele não fez assim, ele não faz assado, aquele não... Mas ele é seu chefe. Se você é bom o suficiente, por que você não é o chefe dele? Então, sabe, o que você não faz? A gente é muito vitimista, sabe? Não, mas eu sou melhor. Você está sentado aqui, parado, não importa se você é melhor. Não estudou a partitura, não sabe sobre a história da música, não tem nenhum... Nossa, tem nada. história, não é só a partitura.
Não é só chegar, você vai tocar? Pra ser um Tem que músico saber antes de ir. Não, obrigatório. Mas um pouquinho o estilo, né? Tipo, isso aqui, que legal. Porque tem hora que, quanto mais você se envolve, menos fica trabalho, né? Fica mais... esse é até um parênteses, assim. Nessas entrevistas que eu fiz pra cafeteria, por exemplo, eu falei, vamos conversar. Chegava o candidato lá e falei, eu sou muito transparente. Falei, olha, eu não sou RH, não tenho habilidade para isso, então eu quero conversar com você e nessa conversa a gente vai decidir o que dá para fazer. E aí uma das coisas que eu sempre conversei e sempre pedi, e isso eu ficava atento, era que a pessoa não fosse lá das 10 às 18 para trabalhar num recorte da vida dela. Eu quero que ela tenha uma experiência das 10 às 18. Então a pessoa entrou, aí ela se transforma na barista da La Musique, e aí 18 e 1 ela se transforma no ser humano dela novamente. E aí desse tempo aqui, que são muitas horas do seu dia, da sua vida, da sua história, jogado fora, sabe? Então eu acho que isso que é o que a gente pode fazer na orquestra, no ensaio, estudando, fazer com que cada segundo, claro, né, não é, tem um momento que você tá cansadaço, assim, mas fazer tudo que você faz tem um sentido, tipo, tem um propósito. Isso aqui eu vou estudar, o que eu posso melhorar com isso? Olha esse Mozart, que legal, olha a história dele, a gente fez agora a trilha sonora do Caissara, um filme de 1950 com a trilha sonora do Mignone, que é um compositor brasileiro super conceituado, assim, sabe, se envolver com aquilo e fazer com que isso fique aqui, sabe, num banco de dados de riqueza cultural. A gente está muito exposto à cultura e é muito legal isso. Só que a gente consome pouquíssimo. A gente está mais próximo da cultura, de acesso de música, de teatro, de balé, de tudo, e não consome, e não consegue absorver. A gente vai virar um trabalho braçal. Exatamente, digitador. Você pega lá e eu tenho que acertar uma coisa que eu falo em relação Tá escrito ali, eu toco aqui, tá escrito assim, eu toco pra cima. Exatamente. Avaliar instrumentos, escolher músicos, assim, isso eu aprendi na prática, que tem coisas que a gente não é subjetivo. Afinação e ritmo não é subjetivo. Então isso não é negociável. Isso está em outro. Isso aqui. A baseline. Exatamente. Isso aqui a gente não conversa. Aí, sobre a interpretação, cada um tem a sua. Cada um tem que pode ser ruim, pode ser bom. Exatamente. Pode ser historicamente informado, pode não ser. Mas aí, sabe, a gente tem que se perguntar o que ele quis passar. Qual que foi o exemplo? Olha, eu vou falar um negócio agora, eu vou ser cancelado. Vixe, vai. Sabe quem eu não gostava? Não tem mais Twitter, fica tranquilo. Sabe quem eu não... ainda bem. Mas eu não gostava de assistir. Visualmente, eu não gostava de assistir o Wengerov. Visualmente. Porque ele se mexia muito, era muito... Nossa, dava agonia de assistir. Mas eu amava. Então eu colocava ele eu não assistia, eu colocava só para ouvir. E pronto, resolvia meu problema. Que me incomodava essa performance exagerada dele. Mas era dele, assim, tipo, não era, ele não construiu isso. Aí ele teve os problemas, teve que se recuperar. Hoje, nossa, me dá um conforto assistir, porque ele sabe... Tá mais parado. Tá mais parado. Tá mais organizado, mas não tá todo diferente do jeito que eu não gostava. Mas é um dos grandes, que não tem o que falar dele. Mas esse ponto me incomodava, sabe? Então, eu resolvi esse problema, fazer, esse aqui, quando eu for ouvir, eu só posso ouvir, não posso assistir. Porque senão eu vou ligar uma coisa com outra e vai me incomodar, e aí eu não vou gostar tanto. Eu tenho a mesma coisa com o Joshua Bell. É muito performado. Esse aí, cara, tem um fã-clube, né? Nossa, de meninas, só meninas. Por que será, né? Não sei. Ele é bom. Tem as fotos com ele guardadas. Maravilhoso. Ela passou mal no ensaio porque o Joshua Bell foi assistir o ensaio. Sério? Eu tava no ensaio. Ela e todas as meninas. Eu olhei
no coisa assim da sala, no camarote, ele sentado assistindo ensaio. Eu falei, what the fuck, como assim? Você imagina, você tá ensaiando e o cara tá... Eu falei, não. Só que eu tava gestante. Começa a tremer. Eu tava gestante, eu comecei a passar mal, e aí eu tive que sair do palco. Aí quando eu fui pro camarim, que fui levada pela produção pro camarim, quem estava no camarim? Nossa, Aí, passou mais longe. meu Deus do céu! Na época eu Vai não desmaiar, falava inglês. menina. Cara, são 15 anos atrás. Eu não falava inglês, não falava nada. Ele vindo e eu querendo falar e passando mal. Aí a produtora que tava com ele era da orquestra e parou pra conversar. E eu falei que tava passando mal, porque eu tava grávida, tinha visto ele, não sei o quê. E aí ele parou pra conversar comigo. E aí eu tenho uma foto dele com a mãozinha na minha barriga, que eu tava gravidinha, assim. Que bonitinho! Guarda essas fotos assim, ó. Não. E aí quando ele falou, toda vez que ele veio pro Brasil, eu dou um jeito de assistir. Eu falo, não, gente, tem que ir. Sei. Ah, mas Guidon Kremer também, eu tava lá pirando do meu Nossa, jeito. Guidon. E aí não é pelo mesmo motivo, verdade. Não, o Gabriel tem um apelo ali, né? Cada um tem um apelo. Nossa. Eu vou pedir pra você vir um pouquinho mais aqui pra sua Eu ia esquerda. falar agora, Isso aí. na minha coleção Ponto Wengerhoff. Ah, nossa. Pô, o Wengerhoff veio e eu não fui ver ele. E eu sempre foi um dos meus diretores favoritos. E eu não fui ver ele quando ele veio. E disseram que foi maravilhoso. Foi E que disseram com que ele é... certeza. Claro. Se ele trocar de mão, o que ele quiser fazer, ele faz. É impressionante. maravilhoso. E disseram que ele tem tipo 1,60 de altura. Fiquei Nada chocada. Quando me contaram isso, eu fiquei chateada. Porque na minha cabeça ele tem 1,78. Não, pelos vídeos dá pra ver que ele é baixinho. Não, na minha cabeça ele tem 1,78. Não mexe, não mexe. A maioria dos vídeos dele, quando você pega, é de baixo, né? Então dá a sensação de que ele é muito alto. Não, e tinha disse- pensado nisso, não. É que Eu também não sou alto não, tá, gente? Não crie expectativas. Mas a minha sensação é que ele tem a altura do Jair, assim. É, não. Aí, É no metade. vídeo, eles usam em 3 quartos. No vídeo eles usam em 3 É que quartos. quando ele toca, ele cresce, né? Pode ser. Ele vira um grande violinista. Um gigante. Mas é legal, né? Porque você vê, tipo, esses grandes dando masterclass, que é legal. Isso que é As muito masterclass bom. deles são incríveis. Não tem nada falando. Tem um lá do Isaí que tá terrível, assim, de afinação, umas coisas. Não, terrível, né? Uhum. Eu nem toco metade do que o cara tá tocando. Mas ele tava mais interessado em música, em construir, em deixar. Num masterclass não tem como você melhorar a técnica mas do isso- cara em meia hora. Abrindo essa coisa do masterclass, né? Na minha época, né, de ser a senhora lixando a unha com o acrílico na beira do nariz, as masterclass tinham esse intuito de querer ser uma aula, e que a pessoa achava, eu já fiz algumas masterclass que a pessoa achava que ela ia mudar a minha técnica em Então. uma hora de aula. E depois, né, depois que eu conheci o Nastúrica e fui fazer masterclass com ele, com outras pessoas, isso já 2016 pra frente, que eu fui percebendo que não, a masterclass, né, ela é uma parada ali pra você falar da música e é o que vai acontecer. Você não vai resolver a vida da pessoa. É pra você ter uma outra leitura daquilo, com outra pessoa, outra No lugar onde eu cultura. estudava, tinha muita masterclass, era muito frequente, né? E era assim, a galera achava que ia mudar a sua vida em uma... Realmente, muitas coisas mudam Sim. a nossa vida, porque a gente escuta e vê de uma forma diferente. Mas que é mudar a técnica, que é resolver aquele concerto naquela aula. Vai te dar um caminho Mas era isso diferente, que as né? pessoas achavam? Era essa a sua percepção do que as pessoas Não, faziam? era isso que acontecia, na verdade. O que era proposto para aquela aula, assim. Depois de um tempo as coisas foram mudando, porque daí as aulas ficavam muito extensas. Eu fazia masterclass que era para ser 50 minutos, ficava trabalhando uma linha. Então. E às vezes não falava nada de música, o cara só falava do bagulho do ar. Tinha adágio do bar. De novo, ficar 50 minutos, eu podia ter falado tantas outras coisas, né? É por isso que eu não dou aula. Não, é porque ser professor, você direcionar, é muito mais do que você saber tocar violino. Ah, não. É muito. Se você mais. sabe tocar, você não sabe ensinar automaticamente? Não tem vai como. junto, não Não, isso nem tem como brincar. Porque não dá. E assim, é o grande problema pra mim, assim, por isso, assim, você é responsável por outro ser humano, pra começar. Dele querer continuar ou não. Você pode criar um trauma ali de não quero mais. E então, eu falei, eu não quero ser o responsável para encerrar a carreira de ninguém, porque eu não tenho estrutura emocional para lidar com problemas ou alguma questão, chegou e não conseguiu, e aí eu vou querer falar cada vez mais agressivo, eu não sei como é que eu vou falar. Então, para não ter essa margem, assim, por sorte eu tive sempre professores
muito rigorosos, que é diferente de desrespeitoso, mas com muito respeito, assim, sabe? Mesmo fazendo, imitando, tipo, isso aqui tá exagerado, tal, mas continua sendo com muito respeito. Não Então, era para passar por cima de você. Exatamente. Hoje a gente tá numa época que engraçada, assim, até porque tá em orquestra, que parece que a gente está mudando o nosso modus operandi. Agora você não pode falar de tal jeito com a orquestra em relação ao maestro. O seu colega de trabalho não pode falar de outro jeito. Resumindo, a única coisa que você tem que fazer é o que você devia ter feito, que é ter respeito. Nada está mudando. Agora está se corrigindo o que deveria ser feito. Então, eu tenho que mudar minha forma de falar com o meu colega de trabalho? Não, talvez é que você estava falando errado desde sempre, só que ninguém falou nada. Agora existe o bom é que existe gravação, existe como você divulgar, e aí vai ter uma repercussão muito maior. Então, a nossa voz hoje é muito mais forte do que a gente acha. Mas nada está mudando. O que está mudando, a gente está se ajustando à educação, a respeito, o trato profissional, tanto de maestro com orquestra, o que está mudando é a cabeça no sentido de, peraí, será que o que essa pessoa está falando para mim é aceitável? Exatamente. Às vezes a pessoa já achava que não, só não falava nada, e agora a pessoa fala. É que o grande problema é que aí o rigoroso entrou no bolo do desrespeitoso. Algumas pessoas não sabem diferenciar. Então, eu tenho um professor rigoroso que não vai deixar você tocar desafinado, e porque ele vai repetir, e vai falar, olha, então você precisa voltar para casa e estudar. Olha, hoje eu não vou poder te dar aula porque você não veio preparado, volta semana que vem. É uma questão, em nenhum momento ele está desrespeitoso, ele não tem que cuidar do seu processo emocional de lidar com isso. Você não chegou preparado, então aí é um outro trabalho, uma outra coisa. E aí depende também de como o professor vai te comunicar isso. Exatamente. Aí que está a questão do eu não quero, não sou professor. Porque tem um momento mas ainda que você está assim, lá... é uma linha muito tênue, porque mesmo Exatamente. que você comunique da forma mais normal Florida e respeitosa possível, a gente não tem 100% de controle de como você vai captar essa informação. Sim, Aí que tá, né? E essa é a parte que eu venho me livrando um pouco. Você tem que se preocupar até o ponto daquilo que você tem controle. Depois disso aqui, não tem controle. Aí, paciência. Por isso que vem a ansiedade, isso, aquilo, outro. Mas, tem um momento que até aqui eu chego, é onde eu posso. Consciente, estou melhorando, estou fazendo, eu fiz aqui consciente. Comuniquei hoje, né? Hoje é o meu... foi o meu melhor. Gia, você não conseguiu? Vamos conversar sobre isso. Mas em orquestra até, eu acho que trabalhando, assim, eu vejo que a gente está distorcendo a realidade mesmo, sabe? O que é para ser rigoroso não é mais rigoroso porque entra no desrespeitoso. Mas não tem nada a ver. Você chegar no horário do ensaio é obrigação. Não e alguém falar que você chegou atrasado não é desrespeito, é só uma constatação. Exatamente, você pode ser punido por isso. Então, regras, elas funcionam para você organizar aqui existem jeitos e jeitos de você falar que alguém chegou atrasado. É que sempre vai chegar... Sempre vai ter o enrolando. Mas isso quando relações de pessoas são difíceis, seja ela qual for, seja ela de trabalho, seja ela de amizade, seja ela de relacionamento, e aí vai cair na frase clássica que é cada 4 episódios a gente fala isso. Não é o que você fala pro outro, como você fala pro outro. Você vai falar, cara, de novo você tá atrasado, meu ensaio começa às 9, são 9h03. Oi, tudo bom, Jair? Bom dia. Olha, são 9h03 e eu acabei de ver aqui que meu outro dia você chegou atrasado. Próximo ensaio, você consegue chegar no horário, por gentileza? O problema, aí a tecla de novo. Tem gente que vai entender que é... Ou a tecla de novo. Porque acho que profissionalmente, normalmente a gente não escolhe a nossa profissão. Músico, para mim é até inadmissível o músico, porque aí é uma escolha.
Mas a música... Ninguém em sã consciência escreve. Exatamente, né? É engraçado, Você- mas eu ouvi, né, de um profissional que a gente não defende o nosso trabalho. A gente não consegue defender nosso emprego. Quem tem que defender nosso emprego é a população, é quem consome. Então, a orquestra é do Estado. O Teatro São Pedro é gerida pela Santa Marcelina, mas é do Estado. Então, é o dever do Estado fornecer e cultura e diversas... Então, quando eu entendi isso, eu comecei a mudar a minha visão sobre repertório. Porque eu não posso tocar aquilo que eu gosto só. É muito legal A orquestra chegar não é lá. sua. Exatamente, a orquestra é do povo, é da sociedade. Então eu preciso ter lá música contemporânea, música, balé, ópera. 2% por ano, tá, gente? Porque tem a parte da captação, de você se manter vivo, e tem toda a questão jurídica e administrativa para isso. Mas, de qualquer forma, você não tem como... Não é um... Aí eu sinto que a música, ela vira uma escapatória, sabe? Eu tenho um talento. E acho que, sei lá, 100% das orquestras, 80% dos músicos tem isso. Olha a minha É o que eu sei fazer, então por isso que eu tenho esse eu trabalho. sei fazer. Então, pronto. Eu sei tocar aqui, ó. Eu toco rapidinho, toco afinado. Beleza, aprendi na igreja, que é a grande maioria. E aí, beleza. Só que aí não gosta daquilo que está fazendo, e ok. Mas se fizer bem feito também, ok, tranquilo. Só que não, sabe, não agrega nada para nada. Só fica ali ganhando dinheiro. Então, só que aí não percebe que se acabar a orquestra, se não tiver mais essa fonte de renda, Não acabou. tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não aprendeu a fazer nada. Não sabe falar outra língua. Chegar um maestro falando em inglês, já se perde todo, sabe? A música é globalizada. Não tem como você... Tem, né? Sempre tem, mas ficar na sua caixinha, assim, nossa, agora eu aprendi a tocar essa escala aqui super rápido. Vou tocar tudo que for nessa tonalidade agora. Que bom, que legal. Mas por isso que a faculdade, em algum momento, ou ter um professor legal, bom, com direcionamento, te abre portas para você enxergar aquilo que você estava focado. Tipo, legal, isso aqui é uma coisa. Mas olha isso aqui, sei lá, jazz. Olha esse mundo do jazz. Eu sou purista, eu acho. Eu gosto de violino e eu não gosto de variações de violino, não gosto de... ainda bem que não tem mais Twitter, mas eu não gosto de rabeca, eu não gosto desse tipo... Não pode não gostar de rabeca. Exatamente. Não, assim, não é que eu não gosto, mas o que eu gosto é do som do violino. É um outro instrumento. A rabeca é outro instrumento, não é violino. Então, mas você é violinista. Tá, por isso que eu sou violinista. Não sou rabequeiro. Sabe, cada um tem a sua linha do que gostar. E eu não preciso ser julgado por não gostar de uma coisa que você não gosta. Exato. Mas eu gosto do azul, mas você gosta do vermelho. E acabou. Não, porque rabeca é legal, então escute rabeca. Exatamente. E tem super eu boas, gosto né? de rabeca. Ele cancelinha ele? Não, até a Catarina veio aqui, né? Catarina, toca o super bem, Hertz, toca super Carla bem. Raiza. Mas, assim, eu não consumo o que eles fazem, mas eu consigo identificar que fazem bem. E tá bom, e tá ok, legal, ótimo, que bom. Assim como eu não consumo o que a Madonna faz. Exatamente. E provavelmente, eu imagino que ela faça bem. Deve fazer. Né? Porque você tá aí esse tempo todo, uma galera, uma multidão. Deve fazer super bem. Então... produção, quer fazer alguma pergunta para o nosso querido convidado? Não, eu ainda tô na fase do por que não Cafeteria Cornélio, mas Cara, sabe que... eu vou agir como se eu não tivesse falado isso antes de gravar. Quando eu era adolescente, até o início da minha fase adulta, eu pensava muito na possibilidade de ter uma cafeteria. Porque eu gosto muito de café, mas uma cafeteria num modelo que eu nunca vi, mas já ouvi falar. Né? Meu professor falava de cafés concertos, que era basicamente, segundo o que eu lembro que ele falava, que não necessariamente é o que ele falava, pode ser só a minha percepção de como ele falava. São cafés, cafeterias, confeitarias, enfim, que você vai num determinado horário ou dia da semana e tem um quarteto de cordas tocando lá, por exemplo, alguém fazendo música de câmara. E um conceito que eu sempre olhei assim, velho,
Que maravilhoso, que sensacional. Imagina você chegar numa cafeteria pra tomar um café e ter um quarteto de cordas tocando. Eu sei que é um lugar que, se eu soubesse da existência, eu com certeza frequentaria. Muito. Porque você vai consumir os dois e em alto nível. Né? Exatamente. E eu já tive uma pequena experiência como músico de algo parecido com isso. Tinha uma brigaderia em Santana, perto da estação Santana. Se eu não me engano, ela chamava Pedaços do Céu, algo assim. E aí eles me contratavam pra tocar lá todo final de semana. Então violino solo. Mas aí não era exatamente música de câmara, era música pop no violino, música famosa no violino, basicamente. Mas era uma vibe tão legal. Você tá ali, as pessoas tomando seu cafezinho, as pessoas prestando atenção em você. Que é diferente normalmente de um restaurante quando tem música ao vivo. Sim. Tipo, um restaurante de música ao vivo, a grande parte das pessoas não é um rádio de carne. É horrível. Música de elevador de fundo. Exato, só que é alguém que tá tocando. Em alguns restaurantes, tá, gente? Não quero generalizar, já generalizando. Mas, pelo menos na minha experiência lá, não, a galera que aplaudia cada música, que tava ali, tava de fato consumindo as três coisas ou mais que estavam ali. Então, quem sabe você vai ser o primeiro a ter um café-concerto. Não sei se já existe isso no Brasil, tá, gente? Mas eu tenho ideias, assim, de ter música. Eu quero... Assim, eu sou mini, não sou nem pequeno. Eu sou muito pequeno como cafeteria e como violinista também, né? Não sou essas coisas. Cara, esses violinistas, mas a minha ideia, assim, tudo que eu acredito fazer, ajudar. Então, a cafeteria agora consegue planejar uma música lá. Mas desde o começo, a playlist ela não foi para música de fundo. Foi aquilo que eu queria expor. Então, muita gente falou, mas música clássica não vai ser legal. Teve um cliente que foi... E gente que está comentando pro bem, assim, sabe? Claro, o objetivo positivo, assim. Mas você não acha legal se... Só tinha ele no salão. Mas você não acha que colocar um sertanejo não ia atrair mais pessoas? Pode ser que sim. Não sei. Mas eu não conheço de sertanejo. E a minha proposta é divulgar a música clássica, a música erudita. Uma coisa que é engraçada, assim, nesse processo eu percebi que eu trabalho com duas coisas que o cidadão comum acredita que não é para ele. Café especial e música clássica. E música clássica. É muito mais barato você consumir um concerto de altíssimo nível, assim, com orquestras de fora, com as nossas orquestras daqui, num sábado, num domingo, lá, baratinho, do que ir num cinema para consumir aquele filme que vai sair daqui 2-3 meses lá para você. 4 meses você não lembra nem o que te aconteceu. Exatamente. Só que aí então, música erudita música de concerto é isso. As pessoas não acham que... Por quê? Porque a gente não vai para a periferia, a gente não faz concertos fora, a gente não alcança o público. Qualquer grande cantor aqui que você citar... Vai para tudo quanto é lado. Então, onde é que eu concerto? É lá em qualquer periferia que vai ter 10 mil pessoas assistindo. Ele não mandou todo mundo ir para o Teatro São Pedro, para a Sala porque São Paulo. aqui no Teatro X tem concerto gratuito. Exatamente, sim. Não, a galera vai até lá. É legal ter o projeto de puxar para o pessoal conhecer aquele equipamento que é dele, né? Um teatro é da população, mas é legal você também ir buscar esse público ativamente, assim, olha, eu estou indo. E café especial, quando eu me dei conta, eu falei, mas caramba, será que é um karma isso? Porque café especial as pessoas chegam, vira e mexe, agora eu não estou mais na operação mesmo, mas quando eu estava, me dá um café normal. Qual que é o normal? Estou vendo algum diferente aqui? Então, não, café normal. Melita, pô. Aí eu falei, puxa, nada contra Melita. São bons. Depende, né? Tem como selecionar. Mas você percebe que a nossa política pública assim, não divulga sobre café, que é um commodity, é nosso. O Brasil é o maior exportador de café do mundo.
Minas Gerais está aqui do lado. 6 horas de viagem, a gente chega num dos lugares com um dos melhores cafés do mundo. E aí, ó, um exemplo clássico disso. Estava na cafeteria o Bourbon Amarelo. Uhum. É uma variedade de café brasileira. Nasceu no Brasil. É brasileira, nasceu aqui. Pode ter em outros lugares que foi exportado, mas nasceu aqui. Então tem o data de nascimento do Brasil. Chegou um cliente que entendia de café, pelo jeito ele era viajado. E aí ele viu na gôndola lá um café, um Bourbon Amarelo. Ele, já chegou no Brasil? Aí eu, esse café é brasileiro, né? Esse aqui é de Minas, tal. Aí ele, não, o Bourbon Amarelo é da Colômbia. Eu, o seu café. Com esse eu não discuto, porque ele já veio com aquela informação para ele tá certa, configurada. Exatamente, ele leu em algum lugar que aquela variedade era de lá, porque pode ser, realmente ele estava certo. Só que a verdade é se ele pesquisasse qual que era a origem do café, porque eu tenho um geisha que é daqui, só que o geisha normalmente é do Panamá ou da região do geisha mesmo, que é o lugar que tem o nome do café. Então, se eu vier só com uma informação e transformar essa informação em verdade, pronto, você distorceu a verdade. Só que você luta com sabe, brigas de foice para poder falar que aquilo é verdade. E só para poder falar que entende de café. Então, no mundo, eu percebi que, além da música, o café também é isso. E o pior, que é nosso. É nosso, literalmente nosso, assim, a gente só consumir. Você vai para Minas, eu fui o mês passado, na estrada, assim, já tem vários lugares, café especial, moído na hora. Então tá rolando uma grande onda, assim, de melhorar, de ter esse conhecimento. Porém, da mesma forma que a música, o café também tem a sua bolha. E quem está na bolha não gosta que outras pessoas entrem na bolha. Então, o grande problema, pelo menos no café, eu percebo que quem entende de café gourmetiza tanto a ideia, romantiza tanto o negócio, que faz com que as outras pessoas falem, não é para mim. Eu não tenho condições de ter esse método, não tenho condições de comprar um moedor, consegue fazer. A moedor no Mercado Livre é R$20, gente. Você pode comprar um triturador, alguma coisa, você consegue fazer, tem acesso para fazer. Só que, não, eu tenho que ter o meu moedor de R$3.000, eu tenho que ter o café geisha de R$80, sabe? Não é isso. Você pode fazer de outra forma. Você pode começar com outro café que não seja um especial. Você pode começar com um gourmet e depois ir melhorando e conhecendo. Só que mas, já aviso vocês que estão assistindo. É um caminho sem volta. Exatamente. Esse é o grande problema. É sem volta mesmo. Tem uma história que é uma história barra piada que um amigo me contou, que ele chega assim para um amigo e pega e fala, nossa, cara, dei uma cafeteira e dei um café especial e uma cafeteira top de presente pra fulana. Aí o amigo dele pega e fala, não, mas essa não é aquela pessoa que você odeia no trabalho? Aí ele, Mas sabe por quê? Porque todo dia ela toma aquele café horrível do trabalho. Todo dia. E fica enchendo o saco de todo mundo pra fazer mais café, pra tomar aquele café horrível do trabalho. Agora, ela vai ter que sustentar esse vício, porque ela não vai mais conseguir tomar o café. Não, eu tenho vários amigos que começaram com isso, com café, assim, e aí você fala, você volta, tem uma hora que você vai se encontrar com o café tradicional ou extra forte. E aí você fala, por educação, normalmente você vai tomar. Só que hoje eu já tomo café sem açúcar, completamente. São 3 anos. Que eu cortei, eu sou um formiga. Mas eu cortei porque eu falei, eu preciso ter verdade no que eu vou falar. Eu preciso identificar aromas, sabores e tudo mais. E como é que eu vou fazer isso se eu coloco açúcar? E você precisa colocar açúcar no café, porque o café que você acostumou a tomar é carvão. Só vai com açúcar. Não tem jeito. Exato. Falam que açúcar é tintura. Não, mas aí só vai com açúcar mesmo, porque o café... Se você pegar esse café que a gente faz, não vou falar a marca, mas é aquele vermelhinho que tem no mercado, todo mundo no Brasil compra. E a galera compra o extra forte, né? Sim. Pilão?
Fala. Se você usar, você tinge roupa, a galera usa pra tingir, ele é uma tintura real. Porque ele tá tão torrado, mas tão torrado que é igual carvão. E aí, ó, Pegar, a primeira coisa interessante pra vocês pensarem, café não é preto. Olha que interessante. já Então. começa aí. Primeira informação. Não, é engraçado, porque aí eu faço o café e fica mais clarinho, assim. O pessoal, não, mas eu quero mais forte. Eu falei, calma, nesse copo aqui tem mais cafeína do que você vai tomar no seu. Então, a questão do forte em relação à cafeína e tal, tá lá. É só que você vai melhorar a sua qualidade de... E os bons cafés, eles, claro que têm... eles são intensos, vamos chamar assim, mas não é amargo igual esses cafés que você precisa colocar açúcar, senão você não toma. Dependendo do café que você vai tomar, é até meio doce. Você fica assim, Sim, sem açúcar nenhum. É até meio doce. Então, enfim, é uma pra vocês experimentarem. E pra quem quiser ir na sua cafeteria, onde ela fica? Ela fica na Liberdade, ali pertinho do metrô Vergueiro, na 400 metros do metrô Vergueiro, na rua Tamandaré 993. Maravilhoso. E você já gostava de café antes? Então, não. Na verdade, meu pai vira e mexe, quando ele vai na cafeteria, ele fala, nossa, mas esse menino não tomava café, agora ele tem uma cafeteria. Mas foi por causa dessa questão. O que eu vou fazer, né? Depois que eu tive separei essa sociedade, o que eu vou fazer? Falei, bom, restaurante não dá, lanchonete não dá, confeitaria não dá, porque eu não sei fazer nada, eu sei fazer pudim. Paro aí na minha qualidade. Aí eu falei, bom, fazer uma cafeteria, eu já tinha máquina Mas de chegar lá café tem lá. salgados, tem outras coisas. Tem salgado, tem doce, Ok. tem doce vegano. Eu Ok. tenho ideia, assim, é bem romântica a minha ideia, mas vem dando certo, que é todo local, da mesma forma que uma orquestra precisa ter variedade de repertório, porque precisa acessar todo mundo, um local de alimento também precisa ter. Ok. E assim como também perto do hospital, então eu já tenho coisas veganas, coisas sem glúten, né? É uma ideia assim que eu acho a parte que vem dando certo, que é não pensar no lucro, porém e pensar no ser humano em primeiro lugar, assim. E que o lucro vai vir. Exatamente, ele está lá implícito. Aham. Fazendo bem feito, você tem resultado naquilo. É a mesma coisa da música. Você não tem como pensar num concerto no resultado final. Você tem que pensar no primeiro. Se você não estudar afinação e ritmo e colocar isso na estrutura, ele não vai sair nunca. Então você não adianta pensar nele, você solando no Carnegie Hall. Você nem pega no violino pra praticar. Se você não vai afinar as 4 cordas primeiro. Então eu sempre ouvi. Tem que afinar as 4 cordas. Tem que garantir as 4, pelo menos. As Poxa. 4. Depois, aí vê o que vai Esse acontecer. é meu problema. Depois você vê o que acontece. Cara, e pergunta importante. Como que você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Olha, eu sei por causa do Instagram, né? Então eu já tinha visto, eu já seguia há um tempinho. Mas eu não tinha Olhado. me aventurado para ver melhor assim os vídeos, tá? Porque para mim era só aula didática, era aula, tá? Então eu falei, é uma coisa que eu não preciso consumir mais hoje, eu não dou aula e não preciso. Eu preciso de aula, mas eu não preciso da aula. Então, para mim era só um curso online assim de música. Não pensei em tipo podcast, conversar, que é bem legal, uma ideia. Maravilhoso. E se você pudesse indicar uma pessoa para vir aqui nesse Vixe. podcast, quem você indicaria? Olha, eu acho que já indicaram, né? Quem? Que é a Elisa. Professora Elisa Fukuda. Já indicaram. Já, com umas certeza, 90 pessoas já falaram da professora Elisa porque Fukuda. É uma lenda. Minha grande referência assim, de violinista. Mas ó, se você quiser, fala professora Elisa. Tá. É... Falou que vai ter café aqui. Eles têm um cafezinho lá. Vocês podiam aproveitar, né? O Guido tava aqui, né? Será que teremos Guido Será que Santana? teremos Guido esse ano? Será que teremos? Então tá bom. Mas uma pessoa que é super low profile, assim, e pra mim é um dos grandes, eu não sei qual é a relação, mas é o Pablo. Pablo de Leon, estamos Pablo de Será conversando. que teremos o Pablo? Será que teremos Pablo de Leon aqui? Rapaz. Pra mim é isso. Ele é muito bom. ele é um dos super violinistas e é muito low profile. Exatamente, muito. Só que assim, pra mim
não vou falar, que não tem essa, o grande... Não, né, para tem, você, tá tudo bem. Não, mas ele é uma grande referência, assim, de violinista, que a gente precisa ser menos low profile observando ele, assim, porque o que ele faz é sempre muito bem feito e com super sério fazendo, né? Então... Eu acho que isso do podcast, que a gente tem trazido algumas pessoas, tipo, eu vou sempre citar ele, porque eu acho que é mais low profile, porque ele não tem que é o Bozizio, né? Nossa. Você poder trazer essas pessoas, para essas pessoas estarem aqui conversando e falando um pouco do trabalho delas, é também uma chance de mostrar para essa geração nova agora e para as próximas o quão legal essas pessoas são. Uhum. Porque não é porque eles não estão... porque o mais legal é quem tá na rede social e tem mais seguidores. Não, tem bastante gente muito legal por aí que só não tá na rede social. Eu vou dizer uma coisa, Exatamente. talvez os mais legais não estejam tanto assim nas redes sociais. É verdade. Olha, então já que o Pablo também já foi, tem um que é aí amigo e super competente e eu acho que vocês deveriam trazer, é o Leandro Dias. Leandro Dias, da USESP? Conhecido como TT. TT, Você ok. falou Leandro do Leandro. Que tem, né? Aham. Mas ele Mas eu conheço como Leandro Dias mesmo. É. Eu conheço os dois, mas é que Leandro Dias eu conheço 3 violinistas, por isso que eu tava aqui buscando. Ele é bem bom também. Maravilhoso. Como as pessoas te acham nas redes sociais, cara? Meu Instagram é Jair Guarnieri mesmo, Aham. só Jair Guarnieri, ou na cafeteria, que é La Musique Cafeteria. @La Musique Cafeteria. Maravilhoso. Sigam @Jair Guarnieri e @La Musique Cafeteria. Se você gostou desse episódio, deixa o seu joinha, comenta o que você achou. Não seja tímido. Cria um fake, aí você comenta com o seu fake. Menos o Rafael, porque o Rafael, quando ele tem que falar, ele... Não, porque a menina que fica falando, Rafael, beijo pra você. Ó, Isaac Top Model. Um dia eu chego no nível lá, seja lá qual é o nível que você quer que eu chegue. Cara, muito obrigado por ter vindo. Prazer, viu? Jair, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada pelos convites do balé. Foi Muito obrigado pelos cafés. Imagina. Um abração e até mais. Tchau. Tchau.